E o português é bem de boa porque nós somos uma sociedade que mora no sol, então a vida aqui é top e ninguém precisa... Eu falo top agora sério, cara. Eu comecei a falar top de brincadeira e tá virando de verdade. Eu acho que é assim que todas as pessoas que falam top acabam falando top, sabe? Eles entram na piada e acham que tem controle e depois eles caíram no mundo do top, assim. Que nem nas drogas. De usava. Wabalabadabdab! Pra vocês há 2 dias atrás, pra mim há 10 minutos atrás, eu estava falando sobre a palavra it, e foi abordado que o it existe inexplicavelmente no português, em frases inglesas, porque um verbo não pode ir sem sujeito. E é esse o motivo que ele vai antes de uma ação. Agora eu quero falar de por que o it vai depois de uma ação. Junto com isso, eu quero falar de por que um to vai perdidão depois de uma ação às vezes. So here we go. Imagine comigo que você está numa festa. E você conhece todo mundo na festa porque você é pop pra caralho. E tem várias rodinhas de pessoas conversando. Aí você vai entrando nas rodinhas pra ver qual que é a conversa mais legal. Você vai auditando conversas. Uma coisa que eu faço o tempo todo, me disseram. Pode ser meio chato. Finge que você está fazendo isso. Digamos que na primeira rodinha que você entra, você ouve alguém terminando a frase da seguinte maneira. Ah, mas cara, eu durmo. Eu durmo. Agora me responda, se você ouve esse cara falando eu durmo, você sabe o que verbo que ele faz? Você tem toda a informação sobre o verbo que ele falou? A resposta é sim. Se ele fala eu durmo, você entra sabendo que ele dorme. Não precisa saber nenhuma outra informação para saber como que dormir existe. Eu durmo é bem tranquilo, ele tá assim, ó. Pronto, deu. Tá? Mas você vai querer saber sobre a conversa em geral, mas o verbo não há nenhuma dúvida. Agora, digamos que você vai para outro grupo e nesse outro grupo a pessoa fala assim, ó, ah, cara, eu gosto. Agora a coisa mudou um pouco, né? Quando o cara falou eu durmo, você entendia que ele dorme, pronto. Tem que saber por quê e tudo mais, claro que você pegou o trem andando, mas o verbo tá bem fácil de entender. Agora, na segunda parte que ele falou eu gosto, você tá um pouco mais no ar. Você tem uma pergunta para fazer para ficar ligado no que tá acontecendo. E essa pergunta seria, você gosta do quê? Na segunda, que tinha a palavra gosto, você tinha que saber do que para saber do que se tratava. Na primeira, eu durmo, você não precisou. Essa diferença entre verbos que dão toda a mensagem sozinhos e verbos que precisam de uma outra palavra para você saber do que eles se tratam é a diferença na gramática entre verbos transitivos e intransitivos. Gramática é chato, mas nesse caso funciona. Verbos transitivos transitam. Eles vão e demonstram, continuam a ideia da frase com uma outra palavra depois. Então verbos transitivos precisam do sofredor para que você não fique boiando. Por exemplo, amar. Eu amo a Lucy. Se eu falo só eu amo, você não sabe o que eu tô falando. Ou opostamente, eu odeio a Lucy. Você não tem como saber se eu não falar a palavra Lucy. Eu prefiro isso. Quer, nós queremos ir. Esses verbos que têm que ter alguém depois são chamados de transitivos. Enquanto intransitivos, como por exemplo dormir, não precisam de nada. Eles sozinhos fazem toda a parada. Eu durmo, eu corro, eu ando, eu nado. Respiro e assim vai. Então, quando você fala eles no inglês, e tem uma... No português, você pode falar verbos transitivos e intransitivos em frases sem o sofredor de boa, contanto que a pessoa saiba do que se trata. Posso falar assim, ó. Eu sei que eu preciso cuidar da minha nutrição para não ter nenhum problema de saúde, mas eu não gosto. Ponto. Eu posso falar isso no português. Eu não preciso falar eu não gosto de cuidar da minha nutrição. Já sabemos que cuidar da minha nutrição, nós somos mais preguiçosos, então nós entendemos, gosto, legal, entendi. No inglês não, eles são bem completinhos. Quando você vive no inverno, tu toma toda a cautela para que você não morra. Isso tá na cultura deles. Então quando eles falam eu gosto, eles não precisam falar do que eles gostam, mas eles precisam pelo menos dar uma dica para que você saiba do que eles gostam, para você não ficar perdido. Então vamos ver 2 frases para saber fazer assim, ó. Vamos ver 2 frases. Vamos ver 2 frases que terminam de maneiras diferentes, embora começarem iguais, para que vocês vejam como que eles resolvem essa paradinha que eles têm. Ninguém aqui gosta de brócolis. Ninguém aqui gosta de brócolis, mas eu gosto. Português pode. Em inglês seria assim, ó. Nobody likes broccoli, but I like it. Se eu falar a palavra like, eu tenho que ir até o fim e dar alguma dica para que a pessoa saiba que depois do like vai vir um substantivo, uma coisa, o brócoli. É claro que, como nós falamos já uma vez, eu posso muito bem não falar o like na segunda vez, né? Eu podia falar assim, ó, a lot of people don't like broccoli, but I do. Isso podia acontecer. Mas se você resolver falar a palavra like de novo, não pode deixar dessa maneira só, porque like é um verbo transitivo e por isso precisa de um sofredor depois, tem que botar a palavra it. Por que a palavra it? Porque it é o cara que remete uma coisa que já foi mencionada. Agora vamos mudar a frase
Para. Pessoas não gostam de comer, mas eu gosto. People don't like to eat, but claro, people don't like to eat, but I do é possível. Mas se eu quiser falar a palavra like pela segunda vez, eu mais uma vez não posso deixá-la a derivas. Eu preciso terminar com um sofredor. Nesse caso, people don't like to eat terminaria com but I like to. Por que antes foi it e agora foi to? Muito simples. Porque antes, a palavra que tinha que ser relembrada era uma coisa, brócolis. Então, it trabalhou para que você soubesse que depois o like ia ser um substantivo. Na segunda frase, but I like to, existe porque esse to remete a um verbo, to eat. Então, ele existiu para que você visse, o que ele gosta é uma ação. Aí a tua memória vai procurar na frase que você ouviu, e que é bem rápido, é natural, né? A tua memória, tu pensa e tu sabe que é comer. Esse it ou to vai dar perfeitamente a dica do que eu tô falando. E ele é importante, sim, e útil, e ele evita bastante confusão. Quer ver? Olha só. Digamos que eu tenho uma frase assim. I know that you don't like to take this test. Eu sei que você não gosta de fazer essa prova. But you need to. Essa frase significa, eu sei que você não gosta de fazer essa prova, mas você precisa fazê-la. Porque o to remete um verbo, e o verbo que tem ali é take. Então o que ele está falando é, terça-feira eu tenho que ir. Agora digamos que eu fale, I know that you don't like to take this test, but you need it. A frase, por todos os intentos e propósitos, for all intents and purposes. Isso aí em inglês, eu penso em inglês. For all intents and purposes, a frase mudou. A frase, I know that you don't like to take the test, but you need it, significa, eu sei que você não gosta de fazer a prova, mas você precisa dela. E você pode falar, você precisa fazer e precisa dela, é a mesma coisa, né? Talvez, mas não necessariamente. A primeira mensagem podia ser você precisa ir no dia fazer a prova. A segunda pode ser você precisa dela, quando for, tá? Mas vai e faz, porque é bem importante. Então a mensagem de fato muda, as palavras mudam, e a mensagem pode mudar junto. Então é por isso que nós temos a diferença entre it e to. Você vai colocar o to depois do verbo, quando você quer falar que tá vindo outro verbo que você não disse na frase. E você vai colocar o it depois do verbo, claro, nesses dois casos, quando ele for um verbo transitivo, você vai colocar o it depois dele para dar a ideia que eu tô falando sobre aquela coisa que eu falei mais cedo. Isso, revisão! Existem verbos transitivos e verbos intransitivos. Os transitivos são aqueles que precisam de uma palavra adicional, de um sofredor direto, para que você saiba o que está rolando. Intransitivos, não. Exemplo de transitivos, like, love, need, prefer. Intransitivos, sleep, walk, run, e assim vai. Muitas vezes, depois do verbo transitivo, eu vou ter a palavra it ou a palavra to. Cada uma serve um propósito diferente. O it vai remeter à sua memória um substantivo que já foi falado para que você não precise falar esse substantivo novamente. A palavra to vai existir para remeter à ideia de um verbo que foi falado e você não precisa falar esse verbo novamente. Everybody wants to go, but I don't want to. Todo mundo quer ir, mas eu não quero ir. Esse to existe por isso. Everybody likes Spider-Man, but I hate it. Todo mundo ama o Homem-Aranha, o filme, mas eu odeio ele, sendo o Homem-Aranha, porque o it dá essa ideia. Acabou! E agora o nosso concurso! Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui e eu quero que vocês respondam ela. Não no comentário aqui do YouTube, mas sim nos comentários desse vídeo quando ele sair na nossa página do Facebook. facebook.com/DesMrMaia. Se você já não foi lá, vá, curta a página e escreva a resposta dessa pergunta no comentário daquele vídeo. E a resposta que tiver o maior número de likes vai ganhar um curso. Por que eu esqueci o prêmio? A coisa mais importante. Vai ganhar o quê? Um curso grátis do mrmaia.com.br, tá? Para que vocês possam estudar inglês das maneiras que eu faço, dessa vez sem ter que pagar o preço, porque vai ser um prêmio para vocês. Mas se você ganhar, fale para todos os seus amigos, tá? E a pergunta é a seguinte: por que o inglês tem tantas regras preventivas para assegurar que nós estamos ligados de como a frase é, a mais do que o português? Por que ele se preocupa tanto mais em garantir o teu entendimento do que o português se preocupa? A resposta que mais tiver likes por ser criativa, ou por ser correta, ou por dar uma lição de história gigante, sei lá. A que tiver o maior número de likes vai ganhar um curso grátis. Então vão no facebook.com/DesMrMaia, curtam a página, comentem e vamos ver qual que ganha o maior número de aprovação para que você saia lá com um curso grátis e muito legal. E se você quiser comprar o curso tá aqui, tá? mrmaia.com.br, que é 10, baita ideia. E como sempre, minha banda, Robert. Mr. Borba conhece mais sobre a internet do que eu, ele quer que eu fale com mais detalhe para que vocês não respondam nos comentários do YouTube. I'm Mr. Maia, behind the cameras, Mr. Borba as always. Peace, stay strong.